Boa noite, pessoal. Então vamos começar aqui a resolução da primeira prova, a primeira prova, né? De introdução à programação, certo? Algumas coisas que eu gostaria de comentar. Não sei se a prova estava difícil, se estava fácil, né? Eu acho que a prova estava levemente fácil. Mas algumas pessoas podem achar um pouco complicado. Isso varia muito, né? Certo? Vamos começar a resolução. Cadê? Tá aqui. Deixa eu fechar logo isso aqui. A primeira questão dizia assim, ó. Desenvolva um programa no computador que, dado uma data composta de dia, mês e ano, mostre na tela a data completa com o nome do mês por extenso. Exemplo, se o usuário informar o número 3, 11 e 2022, no caso 3 de 11 de 2022, o programa deverá mostrar na tela 3 de novembro de 2022. Rafael pergunta, a recuperação vai ser no mesmo nível? Deveria ser um pouquinho mais difícil, né, Rafael? Mas eu acho que vai estar no mesmo nível, viu? Deveria ser um pouquinho mais difícil, mas eu acho que está no mesmo nível. Mas isso é variável, né? Isso varia de opinião para opinião. Por exemplo, eu posso dizer que, na minha opinião, está basicamente no mesmo nível. E tem gente que achar que está mais difícil. Ou pode achar que está mais fácil, né? Não sei. Isso é muito subjetivo, né? Achar que está fácil ou está difícil. Então, essa primeira questão aqui, como é que eu resolveria? Existem duas maneiras básicas de resolver essa primeira questão, certo? Você poderia usar um switch case, que na minha opinião era mais simples, ou poderia utilizar um if, else também, certo? Teve gente que fez tudo com só com if. Também considerei, certo? Aí vamos resolver a questão. A questão é assim, ó. Eu fiz aqui o gabarito, mas eu vou resolver a questão junto com vocês, certo? Eu vou chamar de data. Data.html script. Então tá aqui, ó. O usuário precisa de dia, mês e ano, certo? Aí eu vou precisar que o usuário leia o dia, digita o dia, digita o mês e digita o ano, não é isso? Alguém levantou aí a mão para perguntar alguma coisa? Sim, a fonte tá pequena, né? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Alguém levantou a mão aí para perguntar alguma coisa, gente? Não? Então, continuando. Digita o dia, mês e ano, certo? Então, ia fazer um switch case no mês, dizendo o quê? Olha, se caso o mês for 1, então digite o quê? Digite um documento, poderia ser já direto, né? Documento.write. Ô, professor, Oi. por que, tipo, a gente fez que monitor essa questão na sala e ele não colocou esses document.writes em cada caso? Ele só no final do switch, depois do default, ele colocou um document.write só, com a variável, e ele já puxava. Pode Tipo, ser não precisa... também. Existe mil maneiras de preparar Neston. Inventa a sua. Mas não é... É porque eu lembro que nas primeiras aulas eu tava fazendo os comandos sem colocar paciente, passe float. Aí o senhor... e tava dando certo. Mas o senhor falou que tava errado porque provavelmente o sistema tava fazendo alguma... Não, mascarando alguma coisa. Calma. Vamos com calma. O que é que estava certo e o que é que estava errado? Eu tava fazendo sem usar o paciente passiflute. Aonde? Aí,
Não, eu só tô comentando que nos códigos que eu tava fazendo, no geral, todos eles, eu não tava Ah, usando nem paciente nem passifloat. ah. Aí você comentou que tava errado porque provavelmente o JavaScript, o VS Code e tal, estavam fazendo alguma conversão aí sem mostrar pra mim. Aí só por isso que eu tô comentando, tipo, tá correto só colocar o document.write no final ou tem que ser dessa forma Olha, aí? com relação ao tá certo e errado, depende do contexto, certo? Eu não posso dizer isso está certo, isso está errado, sem ver o contexto, certo? Agora, com relação a isso aí, eu posso fazer das duas formas. Eu acho que o que o monitor deve ter feito foi deve ter feito alguma coisa assim. Por exemplo, ele fez assim, aí deve ter usado assim, sei lá, criou uma variável, por exemplo, sei lá, uma variável chamada MSG, de mensagem. Aí ele deve ter feito assim, né? Vê se foi assim que ele fez. Não, não, ele Ele só botou colocou o caso um. mensagem igual, aí botou assim, foi assim que ele fez, janeiro. Foi exatamente Foi isso. exatamente Pronto, isso que ele fez. Ele Exatamente criou uma isso. variável e cada caso ele ia mudando o valor dela. Foi isso, foi pronto, não isso. tem, é outra forma de fazer. Se vocês acham melhor fazer assim, a gente pode fazer assim também. Se Tem que vocês ser o de acham, janeiro é trocar 6 por meia dúzia, Saquei. Mas certo? aí no caso teria que ser de janeiro de. Vou fazer assim pra você ver como é que fica, certo? Você vê que dá na mesma, igualzinho que o monitor fez, ó. Aí ele fez case 1, né? Aí depois tem case 2. Case 2. Deixa eu fazer assim, para ficar melhor de copiar. Pronto. Case 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí ele fez 2 fevereiro. Case 3, março. Case 4, abril. Opa, abril. Case 5, opa, case 5, maio. Case 6, junho. Case 7, julho. Case 8, agosto. Só comentando umas coisinhas, tá? Enquanto eu vou digitando aqui. Teve gente que botou uma reticência, como é que eu vou dizer, apóstrofo, para dizer que continuava o código. Escreveu 2, 3 linhas e botou apóstrofo, aí não, né? Aí não dá. Tem que botar os cases tudinho, case, todas as instruções, né? Eu não vou saber o que é para fazer ou não, né? Eu sei lá se a pessoa pode estar não sabendo o que está fazendo, né? Dezembro. Aí no final ele deve ter feito assim, ó. Essa fecha de chaves aqui, ela fecha o switch, certo? Então aqui fora ele deve ter feito assim, ó. Document.write dia mais mais msg mais mais ano. Foi assim que ele fez? Parecido, né? Veja se não dá a mesma coisa. Ele vai escrever, por exemplo, 30 de janeiro de 2022. Sim. Não é? Só que, por exemplo, o monitor, no caso, botou esses de já aqui, né? Também tanto faz. Eu nem lembro, mas assim ficou até mais fácil mesmo. Pronto. Se você perguntar assim, professor, qual é a diferença disso e botar os documentos.write? É outra forma de fazer. É só que assim fica melhor de escrever no papel, tipo, menos Fica melhor coisa de pra escrever no escrever. papel? Pode ser também, é outra forma de fazer. É porque eu fiz dessa forma aqui, com o document.write, porque eu achei, na minha humilde opinião, eu achei que assim fosse mais fácil de você entender, certo? Fosse mais fácil de entender. Mas podia ser assim, ou podia ser dessa forma? Podia.
certo? Podia também. Aí fica a gosto do freguês, né? Por exemplo, eu chamei a variável de MSG, mas você podia chamar de M para não ter que escrever menos. Eu particularmente perdi muito tempo escrevendo. Aí eu tô Em vez de fazendo de chamar tudo pra dia, você evitar. podia chamar DMA. Eu ia saber que era dia, mês, ano. Eu não estou preocupado em saber direitinho dia, mês, ano, o nome das variáveis. Eu estou mais preocupado na lógica. Entendeu? Estou mais preocupado na lógica. Alguma dúvida até agora? Não? Podemos continuar então? Essa questão foi difícil, gente? Foi não, né? Foi fácil. Eu vi que muita gente acertou essa questão, certo? Teve gente que fez, em vez de fazer com switch case, fez com if, else, if, else. Como é que seria com if, else, if, else? Seria assim, ó. Eu vou criar outra aqui, certo? Vou salvar isso aqui e vou criar outra arquivo chamado data2.html. Aí fizeram assim, ó. Em vez de ser com switch case, aí seria com if, else, if. Ficaria assim, ó. Se mês igual a 1. Aí fica mensagem igual a janeiro. É outra forma de fazer, Opa. Se mês for igual a 2. Aí a mensagem seria o quê? Fevereiro. E assim por diante, certo? Vou apagar aqui. A raciocínio é o mesmo. E assim por diante. Até você fazer vou botar o último, certo? Que seria dezembro. Aí teve gente que fez assim, ó. Fez assim. Um exemplo, né? Aí botou tipo assim, reticências. Reticência assim, ó. Pontinho, pontinho, pontinho. Aí não, né? Aí não dá, né, meu patrão? Eu tenho que ver o código, o que é que tá, né? Teve gente que botou aspas, aí para dizer que continuava. Assim também não pode, né? Aqui é mês 12, dezembro. Eu vou botar assim, só para fins didáticos, certo? Que eu estou fazendo aqui só para você ver como é que continuava desse jeito. Mas o raciocínio era o mesmo, certo? Mas tem que escrever na prova, né? Outro detalhe, viu? Teve gente, vocês ainda estão confundindo isso. Estão confundindo os operadores. Operador de igual é igual a igual. Operador só assim é operador de atribuição. Teve gente que fez essa questão assim, ó. Aí isso é outro código, né? Você não está verificando se mês é igual a 1. Você tá colocando o valor 1 dentro de mês. Não pode. Tem um operador de igualdade é assim, ó. Igual a igual. Certo? Tranquilo? Outra coisa que o pessoal errou muito, demais, eu fiquei besta com isso, foi com esse tipo de coisa aqui, ó. Botaram o operador de menor ou igual assim, ó. Menor ou igual assim é na matemática, gente. Na programação ele é assim, ó. Errou demais. Eu tirei ponto por causa disso, Ah, foi um erro bobo, isso é besteira, mas tá errado. E eu tenho que privilegiar as pessoas que acertaram. Teve muita gente que errou? Teve muita gente que acertou? Teve muita gente que acertou. Ô, professor. Oi. E a respeito do ponto e vírgula, que é facultativo no JavaScript? Não tirei ponto por causa disso, não. Se você contar direitinho, você vai ver que não tirei ponto por causa disso, não. Deveria ter tirado, né? Mas não tirei. Você só marcou, no caso? Só marquei. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Com relação a essa primeira questão? Não? Sim? Talvez? Mais ou menos? Certo, vamos para a segunda. A segunda dizia assim, ó. Um vendedor ganha um salário fixo mais uma comissão de 3% sobre o total das vendas até 1.500. Mais 5% do que ultrapassar esse valor. Ou seja, os 5% é 1.500, é 3% de 1.500 até 1.500. Passou de 1.500,
Em vez de adicionar a mensagem, poderia repetir... O Rafael está perguntando, em vez de adicionar a mensagem, poderia repetir o mês e ficar, por exemplo, case 1, mês igual a janeiro. Break. Poderia, mas aí você perde o valor da variável mês, né? É isso que você quer? Não sei. Certo? Ó, muito cuidado com esse tipo de coisa, viu? Muito cuidado com esse tipo de coisa, que teve gente que andou errando por isso. Reaproveitamento de variável. Cuidado com isso. Não aconselho ficar reaproveitando com variáveis com conta de besteira. Certo? Você pode usar, por exemplo... Alguém que levantou a mão aí? Não? Botava o quê? Pegava e fazia assim, ó. Mês para reaproveitar a variável, uma variável só. Não faça isso não. Não recomendo fazer esse tipo de coisa. Dificulta a leitura do código e não acrescenta e não traz vantagem para você não. Você pode dizer assim, eu vou economizar memória. A economia é mínima. A economia é mínima. Não traz vantagem, não traz vantagem. Certo? Certo. É uma orientação, mas está certo. Então, vamos lá. Então, a segunda questão diz assim, ó. Seria 3% sobre o total de vendas até 1.500. Ou seja, 3 sobre 1.500. Passou de 1.500, é 5% do que ultrapassar. Mas tem uns 3% ainda nos 1.500. Ou seja, eu tenho que calcular 3% de 1.500, se for até 1.500. Depois, se passar de 1.500, os 3% dos 1.500 mais 5% do que ultrapassar, certo? Então, como é que seria? Seria assim, ó. Criar uma variável nova aqui, que eu vou chamar de... Um programa novo, que eu vou chamar de... Salário. Então, tá aqui, ó. Escrito. Vou criar as variáveis salário. Vou criar uma variável que eu vou chamar de vendas. Ó, dica importante, certo? Preste atenção na leitura da questão. A questão diz assim, ó. Um vendedor ganha um salário fixo. Ou seja, se tem um salário fixo, você está falando salário fixo, já é um substantivo. Esse salário fixo tem que aparecer de alguma forma no programa. Mais uma comissão de 3%. Ou seja, falou salário fixo e comissão, tanto salário fixo como comissão tem que aparecer no programa. Aí, sobre o total das vendas. Ou seja, vendas também tem que aparecer no programa. Ou seja, eu já tenho 3 elementos no meu programa. Salário fixo, comissão e vendas. Certo? Só disso aí, eu já tenho 3 pontos que tem aparecendo no meu programa. 3 elementos. Então, tem salário, vendas e comissão. Certo? Esses 3 pontos tem que aparecer no meu programa. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui salário. Botar um passe float para ler o salário. Informe o salário. Fixo. Depois eu tenho que pedir o valor de vendas. Digite as vendas, o valor em vendas. Aí a comissão eu que vou calcular, certo? Aí vem a seguinte verificação. Se as minhas vendas elas forem menor ou igual que 1.500, então a minha comissão vai ser de quanto, gente? A minha comissão ela vai ser igual a quanto? Vai ser... Alguém levantou a mão aí? Quer falar alguma coisa? Não? A minha comissão vai ser a quantidade de vendas, no caso vai ser 3%, né? Então é 0,03. Cuidado para não botar 0,3. 0,3. Ah, Yasmin tá pedindo para entrar? Deixa eu botar aqui. Obrigado, Fredson. Desculpe, Yasmin. Eu não vi que você estava querendo entrar não, viu? Tá certo, professor. Tudo bem. Então, a quantidade de vendas aqui vai ser 3%. Cuidado para não botar 0,3.
0,3 é 30%, tá certo, gente? Então, comissão é igual a venda vezes 0,3, certo? Se não for assim, se não for a quantidade de vendas, aí, interessante, viu? Muita gente também errou, não é que estava errado, mas é desnecessário. Se a quantidade de vendas não é menor ou igual que 1.500, ela só pode ser o quê, gente? Se isso aqui não for verdadeiro, só pode significar o quê? Que a quantidade de vendas é o quê? Maior que 1.500. Aí teve gente que fez assim, ó. Se vendas menor ou igual a 500, se não, se vendas maior que 1.500. Ora, se eu tenho um else, o else já me diz o seguinte, já me disse que se isso aqui não for verdadeiro, só pode ser o contrário. Só pode ser que a quantidade de vendas é maior que 1.500. Não está necessidade de eu botar um else if para saber se a quantidade de vendas é maior que 1.500. Isso aqui torna-se desnecessário. Aí, eu marquei, mas tirei ponto por causa disso. Não, não tirei ponto por causa disso. Certo? Mas do ponto de vista lógico, não há necessidade de fazer isso aí. Seria isso aqui, ó. Se a quantidade de vendas não é menor ou igual que 1.500, ela só pode ser maior que 1.500. Tá certo, gente? É uma questão de lógica. Então, se a comissão for menor ou igual que 1.500, então a comissão é de 13% das vendas. Se não, minha comissão é de quanto? A minha comissão vai ser de quanto? Ela vai ser de 3% de 1.500, tá aqui, ó. 3% de 1.500. Mais quanto? Mais 5% do que ultrapassar 1.500, né? Então, eu tenho que pegar vendas, diminuir por 1.500 e daqui calcular 5%, ó. Tranquilo, gente? Solta um S aqui, né? Desculpe. Dúvidas? Alguma dúvida? Finalmente, o programa pede para fazer o quê? O programa pede para calcular, mostrar o salário total desse vendedor. Quanto é que é o salário total do vendedor? Document.write salário total. R cifrão. Vai ser salário mais comissão. Concorda comigo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer dizer algum comentário? Foi difícil essa questão? Dá um feedback aí. Foi fácil, foi difícil? Como é que foi essa questão? Ninguém diz nada. Fácil, mas eu errei. Acontece, cara. Mas não fique triste por causa disso, não. Arthur, pronto, Arthur. Realmente, mas não fique triste por causa disso, não. Acontece. Erro e detalhe, professor. Posso, Tuane? Claro que eu posso. Lendo rápido, eu não percebi isso de se passasse de 1.500, os 5% Tem era que só em prestar cima do que atenção. passou. É. Tava lá, ultrapassar, né? Não, Ó, tava bem claro, só que eu li correndo. Mas lê de novo, cara. Não fica apressado para ler a questão, não. Lê uma vez, lê duas com calma, lê três. Dá tempo para ler a questão. Certo? Ó. Repetir a questão toda, né, Tuane? Certo. A questão diz assim, ó. Um vendedor ganha um salário fixo, mais uma comissão de 3% sobre o total de vendas até R$ 1.500, mais 5% do que ultrapassar esse valor. Qual valor? Os R$ 1.500. Depois dessas informações, desenvolva um programa para calcular e mostrar o salário total desse vendedor. Ou seja, eu quero calcular uma comissão de 3% em cima de 1.500, que é a quantidade de vendas, se ela for menor do que esse valor, menor do que 1.500. Se não, se a quantidade de vendas não for menor ou igual que 1.500, se ela for maior que 1.500, o cálculo da comissão é diferente. Ou seja, eu tenho que calcular 3% dos 1.500 mais 5% do que ultrapassar o valor.
Então, o que é que eu tenho que fazer no meu programa? Eu tenho que solicitar que o usuário digite o salário e a quantidade de vendas que foi. Se a quantidade de vendas for menor que 1.500, então calcula a comissão como sendo o quê? 3% das vendas. Se não, se a quantidade de vendas não é menor ou igual que 1.500, ela só pode ser maior que 1.500. Então, o cálculo da comissão muda. Como é que é o cálculo da comissão? É 3% de 1.500, do que ele já vendeu, mais 5% do que ultrapassar o valor. Ou seja, eu vou ter que pegar vendas, subtrair 1.500 para saber o que ultrapassou, para depois calcular os 5%. Se você preferir, você pode fazer assim também. Ó. Você pode criar uma outra variável chamada ultrapassado, pode ser também, ou passado, fica a seu critério. E fazer assim, ó, ultrapassado, é igual a isso aqui, ó. E calcular a porcentagem em cima dele, ó. Fica melhor de entender assim? O que é que você acha, Tuane? Fica melhor de entender assim? Pronto. Então, você calculou o que você ultrapassou e depois calculou os 5% do que ultrapassou. Deu para entender direitinho aí agora? Aí, o que é que muita gente errou, Tuane? Não é que muita gente errou, muita gente colocou desnecessário. Colocou assim, ó. Se vendas maior que 1.500. Gente, não precisa colocar isso. Se a quantidade de vendas não é menor ou igual que 1.500, ela só pode ser maior que 1.500. Isso ELSE cobre isso. Então, esse trecho aqui é desnecessário. Não precisa dele. Certo? Outra coisa que muita gente errou aqui, foi nisso aqui, ó. Botar o menor ou igual na forma da matemática. Menor ou igual na matemática é assim. Em programação é assim, ó. Como é que é o maior ou igual em matemática? É assim, ó. Maior ou igual em programação em matemática é assim. Em programação é assim, ó. Maior ou igual. Certo? Dúvida, gente? Vamos fazer a terceira. A terceira, muita gente se abandonou na terceira. É porque ele já... Quando está dizendo o seguinte, é porque o else já é um senão. Por isso que se a solução do if não for usar automático, já vai para o próximo. Sim, exatamente, Tony. Se o if lá não for verdadeiro, ele só pode ser o quê? Só pode ser falso. Se o valor não é maior ou igual que 2.500, menor ou igual que 1.500, ele só pode ser o quê? Maior que 1.500. Se não é menor ou igual que 1.500, se for falso, significa que ele só pode ser maior que 1.500. É verdade que ele é maior que 1.500. A terceira diz assim, uma fruteira está vendendo fruta com a seguinte tabela de preços. Morango, até 5 quilos. Morango é 2,50, maçã é 1,80. Acima de 5 quilos, o morango fica por 2,20 e a maçã por 1,50. Se o cliente comprar mais de 8 quilos de frutas ou o valor total da compra ultrapassar 25, receberá ainda um desconto de 10% sobre esse total. De posse dessas informações, desenvolve um programa que solicita a quantidade em quilos de morangos e a quantidade em quilos de maçãs adquiridas e mostra o valor a ser pago pelo cliente. Uma coisa também que não tem muito a ver com programação, mas é importante salientar. Gente, pelo amor de Deus, olha, teve gente que escreveu as variáveis assim, ó, quilos com K. Quilo não é com K não, viu, gente? Quilo é com QU. Quilo é assim, ó, quilos. Cuidado com isso. Fabrício, tu tirou ponto por causa disso? Claro que não. Mas me chamou muita atenção que muita gente escreveu quilo com K. Não pode. Tá errado. No português tá errado. Certo? Abra o olho com esse tipo de coisa,
Porque se algum dia você for fazer uma entrevista de uma empresa e você colocar com K, o cara pode chamar a atenção do cara por causa disso. Dizer assim, ele é um bom programador, mas de português ele tem deficiência. Se outra pessoa fizer o programa igualzinho, todo certinho, mas botou com QU, quem é que você acha que ele vai contratar? Você faz as duas soluções, todas duas iguais, mas um fez com K e outro fez com QU. Eu contrataria o cara que fez com QU. E você? Eu digo, o cara não pode ser homem ou mulher, né? Pode ser qualquer pessoa. Certo? Ô, professor, Oi. coloca na tela de novo a segunda questão, por favor. Boto. Essa aqui? Ó, Tony, tira uma foto aí. Você pode botar primeiro, por favor? Vai botar na primeira? Você quer com, você quer com switch case ou quer com if else if? Senhor? Peraí mesmo. Tá. Mas lembre-se que isso aqui vai estar gravado, gente. E outra coisa, eu botei o gabarito já postei o gabarito também. Esse gabarito aqui da prova já disponibilizei para vocês lá no Classroom. Hoje eu só consegui abrir isso daí. Tipo, eu tive que abrir no gerenciador de arquivo do celular, converter pra TXT pra conseguir abrir. Eu acho que porque eu enviei no formato HTML. HTML. Da próxima, manda por favor em PDF ou coisa assim, por favor. Tá certo, desculpe. Eu acho que Eu não consegui entrar pra ver o gabarito, não. Foi, eu tive que fazer uma gambiarra pra entrar. Eu vou repostar o gabarito, tá certo? É porque tava difícil de abrir no ponto .html, professor, e tinha que converter pra TXT pra poder abrir. Tá certo. Eu vou postar em PDF da próxima vez, tá certo? Aliás, vou repostar Tá ele certo. em PDF, tá certo? Professor, Estevão tá perguntando, professor, a prova amanhã vai ser na mesma hora? Na mesma horinha, 10h30 da manhã. E vai até que horas? Vai até 12h30. Mas, professor, não pode ir mais um pouquinho, não? Dessa vez, não. Talvez, para a próxima prova, a gente pode até pensar nesse assunto. Mas nessa prova, eu tenho que fazer na mesma quantidade de tempo que foi feito anteriormente. Infelizmente. Certo? Mas vamos lá. A prova vai estar Vamos mais fazer- vamos tranquila fazer que a até primeira. Oi? Alguém A falou alguma prova vai coisa? estar mais tranquila que a... Todas as minhas provas são tranquilas, homem. Essa não estava tranquila, não? Tava, não? Aquela quinta tava, não. Tava, homem. Diga isso não. Eu fico triste quando você diz um negócio desse. Sim, quesito também. Cada um valendo 2 pontos, cada um valendo 2 pontos. Mesmo esquema, meu patrão. Mesmo esquema, não muda não. A segunda unidade também vai ser a mesma coisa. Uma prova com 5 questões, cada um valendo 2 pontos. O padrão é esse, não muda não. Já para ajudar vocês. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Recuperação tem que estar mais fácil que a prova normal. Onde é que está escrito isso? O senhor ainda aceita entrega das listas? Olha, Tuane, dependendo do caso, sim. Depende do caso, certo? Mais fácil, envie. Professor, Oi. no caso eu enviei a última faltando algumas questões. Eu posso terminar e, tipo, eu envio de novo no Classroom ou envio pro e-mail do senhor? Não, envie e submete de novo no Classroom. Beleza. Ô professor, você tem alguma previsão para o senhor corrigir as últimas listas que ainda não estão com nota? Como é que é o quê? Você tem alguma previsão que o senhor vai corrigir as listas que estão sem nota ainda? Pra gente ter uma ideia de como vai estar a média final? Tá. Rapaz, deixa eu ver, viu? Eu vou terminar a prova quinta-feira. Sexta-feira eu tenho aula. Eu vou tentar fazer um esforço para no sábado corrigir tudo. O problema é que eu tenho que corrigir as provas e tenho que corrigir as listas, né? Vai ficar bem pesado. Mas e domingo eu vou fazer Enem. Aí eu não vou ter o domingo para poder fazer isso. Deixa eu ver. Eu acho que mais tardar segunda-feira.
Daqui para segunda-feira eu espero corrigir tudo. Tá ótimo, professor. Obrigado. Eu peço até um pouquinho eu peço até desculpa para vocês o atraso de eu corrigir, porque eu fiquei um pouquinho adoentado esses dias, mas já tô melhor, graças a Deus. A virose tá dando em todo mundo aí. Usar o laboratório amanhã. O laboratório já está funcionando? Sim, professor. A gente conversou com o Anderson hoje. Aí ele falou que vai liberar para monitoria presencial. A gente vai poder usar o laboratório na quarta-feira. Agora, tipo, tem que combinar o horário com ele, que nem a gente combinou hoje para fazer. Aí ele falou que a partir da próxima quarta, a monitoria a gente vai poder fazer no laboratório. Agora sua aula você vai ver. Agora minha Caso aula o você quê? vai fazer com ele. Minha aula o quê? Desculpa. Tipo, caso o senhor queira combinar algum horário para dar uma aula no laboratório, eu acho que se eu falando com o Anderson, ele consegue ver um horário para encaixar. Ah, tá joia. Obrigado. Bom, eu devo chegar um pouco mais cedo. Assim, eu não vou chegar tão cedo quando eu cheguei da última vez, não, mas eu devo chegar um pouco mais cedo. Certo? Antes das 10h30, assim espero. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente pode fazer para tirar alguma dúvida. Mesmo esquema que a gente fez na semana passada. Certo? Mas vamos lá resolver logo a terceira? A terceira diz assim, ó. Eu já li a terceira, né? Tá, como é que é essa terceira? A terceira é o seguinte, olha. Era só você atentar que, pelo valor do morango, se o valor de cada fruta, no caso, né? Por exemplo, se no caso do morango, se é até 5 quilos, o valor é 2,50. Passou de 5 quilos, o valor vai para 2,20. Mesma coisa da maçã. Se a maçã for até 5 quilos, é 1,80. Passou desse valor, o valor desse peso, na verdade, o valor vai para 1,50. Então você precisa fazer um if else aqui para cada fruta aqui, verificando a quantidade de peso, para poder mudar o valor da fruta. Então tá aqui, ó. Vou criar um programa chamado frutas.html. Então tá aqui, ó, script. Vou botar assim, maçã, morango. Valor, maçã, valor, morango. E já sei que vou botar só esses por enquanto, certo? Então tá aqui, ó. Maçã vai ser parse, float, prompt, informe o peso das maçãs. E fazer uma coisa semelhante, só que por morango, né? Deixa eu só mudar aqui, hein? Maçãs, morangos, valor maçãs, morangos. Fica melhor assim, né? Maçãs. E aqui morangos. Informa o peso dos morangos. Então, ó. Se o peso das maçãs for menor ou igual que 5 quilos, quanto é que fica o valor de cada dos morangos? Ou, desculpa, das maçãs? Valor maçãs. Até 5 quilos é quanto? 2,50, né? Então tá aqui, ó. Opa, desculpa. Eu inverti aqui. É 1,80 das maçãs. Então, 1,80. Certo? Se as maçãs, o peso dela não for menor ou igual que 5, ela só pode ser o quê, gente? Maior que 5. Então, se é maior que 5, quanto é que é o valor das maçãs? Vai para quanto o valor? Lá na tabelinha. Vai para 1,50, né? 1,50. Vou fazer de modo parecido a mesma coisa, só que com os morangos. Aí,
Eu preciso fazer if else com i ou... Não, são duas coisas independentes. Poderia fazer essa questão com while? Não, Arthur, porque não depende de while. O while, quando tem estrutura, eu preciso fazer uma repetição de código. Aqui eu não preciso fazer repetição de código. Certo? Então a repetição era assim, ó. Morangos. O valor dos morangos. O valor do morango quanto era? 2,20. Se for... Não, desculpa. 2,50 se for até 5 quilos. 2,50 se for até 5 quilos. Acima de 5 quilos é 2,20. 2,20. Certo? Aqui eu tenho que botar morangos. Viu, gente? Aí, quanto é que é o valor que a pessoa vai pagar até agora? O total que ela vai pagar vai ser quanto? Vai ser o peso das maçãs vezes o valor das maçãs mais o peso dos morangos vezes o valor dos morangos. Morangos. Certo? Vou criar essa variável total lá também. Vou deixar já aqui. Certo? Só que o problema diz o que também? Diz o seguinte, ó. Ele não quer saber só isso. Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber se o cliente comprar mais de 8 kg de frutas ou o valor total da compra ultrapassar R$ 25, receberá ainda um desconto de 10% sobre esse total. Ou seja, ainda há um desconto que eu devo calcular. Então, eu vou criar mais uma variável chamada desconto. Certo? Então, tá aqui, ó. Ele diz assim, ó. Se o peso das maçãs mais o peso dos morangos for maior que 8 quilos ou o valor total for maior que R$ 25, não é isso que ele está dizendo? Ultrapassar 25, receberá um desconto de 10%. Ó, presta atenção, ó, o desconto vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao valor total vezes 0,1 ou 0,10, né? Cuidado para não botar 0,01. 0,01 é 1%. 0,10 ou 0,1 é 10%. Certo? Veja que eu ainda tenho que fazer o quê? Eu ainda tenho que calcular o desconto. Tá? Ó. Se o meu desconto não for isso aqui, vê se complica para vocês. Se isso aqui não acontecer, quanto é que pode ser meu desconto? Meu desconto vai ser de quanto? Quem sabe me dizer? Meu desconto vai ser 0. Você concorda comigo? Não tem desconto. Então eu posso botar desconto igual a 0. Exato, Yasmin. Vai ser 0 desconto. Não vou ter desconto. Se isso aqui não acontecer, vai ser falso. Então eu não vou ter desconto. Meu desconto vai ser 0. Então o que vai acontecer? Document, lá no final, document.write, escreve o seguinte, ó. Total a pagar. Total. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu total a pagar menos meu desconto. Mais, né? Dúvidas, gente? Essa estava fácil ou estava difícil? Muita gente complicou demais nessa questão. Complicou demais. Muita gente complicou demais nessa questão de maneira que eu vou dizer, desnecessária. Tava difícil, Tuane? Você achou difícil essa questão? Arthur, também achou difícil, Arthur?
Acontece, Arthur. Fique triste não. Essas coisas acontecem. Viu? Mas vamos lá. Vamos para a quarta questão, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida dessa questão ainda? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a quarta questão. A quarta diz assim, ó. Dado um país A com 5 milhões de habitantes. Alguém levantou a mão aí? Professor, Oi. desculpe. Pois não. É porque eu fiquei sem a referência. Eu não fiz assim os termos independentes, eu acabei concatenando, colocando o. No caso, o senhor considera também, né? Apesar de talvez ficar mais difícil, dispendioso, mas o senhor considera, né? Eu considero se a lógica estiver certa. Tá bom. A lógica estando certa, dá mais trabalho, porque eu tenho que acompanhar todo o código, ver se isso aqui, todas as combinações que você fez, tá tudo direitinho, tal, tá para considerar. Mas a lógica estando certa, eu considero. Certo, gente? Vamos lá. A quarta diz assim, ó. Dado um país A com 5 milhões de habitantes e uma taxa de natalidade de 3% ao ano, e um país B com 7 milhões de habitantes e uma taxa de natalidade de 2% ao ano, desenvolve um programa de computador que mostra o tempo em anos necessários para que a população do país A ultrapasse a população do país B. Veja bem, é ultrapasse. Ultrapasse é maior. Certo? Não é maior ou igual, não. É maior. Muita gente botou maior ou igual. Não pode. Ultrapassar é maior. Certo? Então vamos lá. Chamar de países. Eu tenho um país A, eu tenho um país B, eu tenho uma taxa A e tenho uma taxa B, certo? Meu país A, ele tem 7 milhões de habitantes. Outra coisa, muita gente errou nisso aqui, ó. Botou assim, ó, muita gente botou 7 milhões assim, ó. Pode não, querido. Pode não. Assim é na matemática. Em programação, 7 milhões é assim, ó. Sem os pontos. Certo? Não pode. Depois tem aqui, ó, país B. É o país A que é 7 milhões? Não, desculpa, 5 milhões e o país B 7 milhões. País A 5 milhões e o país B 7 milhões. Pode deixar só o 7? Pode não, Tuane. Tem que ser 5 milhões e 7 milhões. Certo? Vamos lá. Quanto é a taxa de A? A taxa de A é quanto? Era 3%. E a de B, 2%, não é isso? Ou seja, a taxa de A é país A vezes 3%. E a taxa de B é igual a país B vezes 2%, né? É isso? Três e 2, exatamente. 3 e 2. Aí ele quer saber quanto tempo vai levar para o país A ultrapassar o B. Ou seja, quanto tempo vai levar para o país A ultrapassar o país B? Então, ó, enquanto eu quero o quê? Deixa eu tirar esse enquanto por enquanto. Eu quero fazer o quê? O computador aceita com vírgula, né? Não, também não, Murilo. Também não é com vírgula, não. Nem com ponto, nem com vírgula. Vírgula é na matemática americana. Vírgula, aí, em programação, é usado para outra coisa. Certo?
Então vamos lá. País A, país B. O que eu quero é o seguinte, eu quero que o país A vai somando a população, a cada ano, vai somando a população. Sim, eu vou botar uma variável chamada anos, né? Anos. Meu anos começa com 0. Certo? Então, para cada ano que passa, vai somando a taxa de natalidade de cada país, tanto país A quanto país B. Então, eu tenho que sair somando de maneira acumulativa à medida que os anos passam. Então, o que é que eu tenho que escrever? Enquanto a minha população do país A for... Eu posso botar o contrário, eu posso poder fazer com for. Rafael pergunta se pode fazer com for. Pode, dependendo de como você bota na lógica. Eu vou fazer tanto com while quanto for, certo? Você pode fazer com... Eu faço com os dois, certo? Para vocês verem. Então, ó, no jeito que está no programa, ó, o país A ultrapassa a população do país B. Enquanto o país A... Ou seja, ultrapasse seria o seguinte, enquanto o país A for menor ou igual que o país B, país B, ou faça o contrário, né? País B maior que país A, certo? Fica a seu critério. Faça o quê? Faça país A igual a país A vezes taxa, aliás, mais taxa A. E país B igual a país B mais taxa B. Ou seja, eu vou fazendo somas acumulativas enquanto os anos passam. E eu tenho que sair contando os anos. Então tá aqui, ó, anos mais. Então tá aqui, ó, documento no final. Eu devo imprimir o quê? A quantidade de anos. Documento.write anos. Se você quiser, se você achar melhor, você pode fazer assim também, ó. Enquanto o país B for maior que país A. Pode ser assim também, ó. Enquanto o país B for maior que o país A, você faça essas somas acumulativas. Fica a seu critério. O que é que fica melhor, Tuane, de entender? País A, B maior que país A ou país A menor ou igual que país B? É uma estrutura de repetição, Tuane. Maior ou igual... Não, ultrapassar, Gabriel. Ultrapassar é maior. Sim. Se o senhor deixar só com o maior, ele só vai repetir enquanto o país B for maior que o país A. Se ficar igual os valores, ele não vai mais repetir. E o senhor quer que ultrapasse na questão. Por isso que tem que ter igual, não? Porque se for igual, aí ele repete mais uma vez pra... Sim, até ultrapassar. Então, aí tem que ter Mas maior igual. se eu deixar igual, o que acontece? Vamos um exemplo. Se for igual, aí vamos supor que país B fica igual a país A. Não ultrapassou, ficou igual. Aí ele repete mais uma vez, não? Então, ele tem que repetir mais uma vez para ultrapassar. Então, tem que ter igual. O senhor faz aí e testa depois. Enquanto o país B for maior que o país A. Aí se o país A for igual ao país B, ele para. Tá entendendo não? Sim, eu quero que pare quando for maior. Então, mas veja, Mas se você botar igual, enquanto o país B foi maior ou igual que o país A. Professor, o senhor permite? Permito. Na verdade, o senhor está certo mesmo, deve ser só maior, porque o quesito pede para ultrapassar. Sim. Então não poderia ser igual, não. Tá no quesito ultrapassar. Eu estou entendendo o que o Gabriel está dizendo. É porque, Gabriel, se eu botar maior ou igual, é o seguinte, pode acontecer dele ser maior e pode acontecer dele ser igual. Se for igual, não vai ter ultrapassado.
Entendeu? A ultrapassagem só vai ser quando for maior. Aí você faz, mas se não botar o igual, vai repetir mais uma vez. É justamente o que eu quero que repita mais uma vez enquanto for igual. Ô, professor, mas veja, o país B, ele já não é maior que o país A? Sim. Então, se ficar igual, ele ainda vai estar atendendo ao parênteses. Tipo, calma, peraí, me perdi aqui. Ô, professor, vê o que eu coloquei no chat, por favor. Oi? Usaria igual se... Sim. Usaria menor igual... Pronto, deixa eu Eu acho que o inverter. Gabriel Olha, tá se confundindo do ponto de com vista isso. lógico, seria assim. Você concorda que isso aqui tá certo? Ó. Você concorda com isso aqui, Gabriel? Sim. Pronto. Se isso aqui for, você concorda com isso aqui, eu invertendo logicamente, a inversão lógica seria isso aqui, ó. Eu acho que tá certo mesmo. Enquanto o país B for maior que o país A. Porque o país A não é menor que o país B, aí trocando tem até um sentido de país B ser maior que país A, mas se ficasse país A... Eu não quero saber que o país, enquanto o país B for maior que o país A, então enquanto o país B for maior que o país A, fica repetindo isso aqui, repetindo isso aqui, repetindo isso aqui, até que país A passe país B. Aí, ou seja, isso aqui vai ser falso. Eu quero saber quando... Opa, desculpa. Eu quero saber quando é que o país A vai ser falso, quando é que isso aqui vai ser maior que esse aqui. E eu quero que pare quando isso acontecer. Deu para entender aí, Gabriel? É a inversão lógica. A inversão lógica disso aqui é assim, ó. Se você tem assim, ó... Opa. Se país A é menor ou igual que país B, o que é a inversão lógica disso aqui? É país B ser maior do que país A. Aí é por isso que eu pergunto, você prefere assim ou do outro jeito? Se você acha que logicamente fica mais fácil assim, deixa assim. As duas maneiras estão certas, né? As duas maneiras estão certas. Nota mental. Era bom anotar esse tipo de coisa. Talvez para essa turma seja mais complicado, mas numa próxima turma, trabalhar mais esses pontos lógicos. Talvez pudesse trabalhar até em matemática, essas inversões lógicas. Quanto é que é menor igual, maior igual vira maior igual, quando inverte. Isso é até um caso até se ver. Certo? Se o país A tem que ultrapassar o país, tem que ser mais B maior que o país A. Mas pode ser assim também. Enquanto o país A for menor igual que o país B. Camila ensinou, Rafael? Se ensinou, ótimo. Se ela ensinou, melhor ainda. Mas ensina em domínio. Eu me lembro que em algum assunto de matemática ele vê isso, principalmente em domínios, né? Mas talvez fosse mais importante, mais interessante frisar mais esse tipo de coisa. Enfim. Dúvidas mais nessa questão? Não? Posso passar para a próxima, para a quinta? Professor, o senhor disse que ia fazer da forma que fosse for. Sim. Desculpa. Obrigado, Luciano, por ter me lembrado. Com for, como é que seria com for? Com for poderia ser feito assim, ó. Vou fazer outro, certo? Vou pegar aqui. Chama países 2. Com for seria assim, ó. Eu faria assim. For
anos igual a zero, enquanto o país A for menor que o país B, anos mais. Poderia ser feito assim, ó. Aí eu poderia tirar esse anos daqui e deixar assim. É outra forma de fazer. Aí são logicamente equivalentes. Vê se você consegue ver que é logicamente equivalentes. Porque você lê o programa assim, ó. Faça anos igual a zero. Enquanto o país A for menor ou igual que o país B, execute esse... Opa, não precisaria desse anos aqui mais não, né? Executaria esse código daqui, de dentro do for. Após a execução do código do for, faça anos mais. Depois reavalie essa condição aqui novamente. Professor, depois o senhor poderia fazer um exemplo básico, só fazendo uso do maior igual e só o maior? Posso, Ô, Gabriel? professor, Oi. nesse caso no meu, eu coloquei país A, tipo, menor é igual ao país B, e o senhor circulou como errado. Esse menor é igual e colocou que era pra ser o menor. Menor que. Tava menor igual. Menor, o símbolo de menor e o símbolo de igual. Aí você Faça circulou. o seguinte, leve sua prova amanhã que eu vou dar nadinha. Eu posso ter Leva. cometido algum Tá. engano. Assim, tipo, tá errado porque eu não declarei a variável. Aí, tipo, Não, isso mas isso aí eu deu- deveria considerar. Leve a prova pra dar nadinha, Beleza. viu? Eu posso, gente, eu posso ter errado alguma coisa na correção. Se você achou que eu errei alguma coisa na correção, leve a prova amanhã pra eu dar uma olhadinha. Eu não sou infalível, não. Eu posso ter errado alguma coisa pode ter passado desapercebido. Eu posso ter trocado, por exemplo, ter enxergado país B menor ou igual que país A, dizer, isso aqui tá errado, ele inverteu. E tá certo. Certo? Ô, professor, Oi. licença. O senhor já resolveu a questão 2, né? Quando eu tinha chegado, o senhor já tinha pulado pra terceira. O senhor já resolveu ela, né? A 2 já. Foi essa daqui, ó. A gente tava conversando hoje com o monitor. Durante a monitoria a gente tava fazendo e a gente tava pensando se o seu gabarito tava errado. Hum, Porque, tipo, só um valor na soma final. Porque ele tem um salário fixo, certo? certo. Mais as vendas. Aí, pelo que Não, a mas gente a viu no comissão seu das gabarito, ele vendas. tava somando junto às vendas. Mas o Não, que? pô, Desculpa? pior que o gabarito tá certo mesmo. Eu que li errado. Depois, quando eu cheguei, eu dei uma revisada e tava errado. Tipo, a minha leitura, tá ligado? Mas o gabarito tá certo. É porque a gente tinha pensado na hora, professor, que tipo, por exemplo, se a pessoa vender, sei lá, R$ 2.000 em celular, Ah, aí ela ia receber a taxa em cima dessas vendas, mas na nossa cabeça tava calculando que a pessoa tava recebendo esses 2.000 também, sendo que tipo, o celular não era dela, era da empresa que ela tava vendendo. sim. Mas tá certo o gabarito dele. Ele fez certo essa. É porque, tipo, as pessoas não estavam conseguindo abrir o gabarito. Aí só eu consegui, tá ligado? Aí eu fiquei lendo lá na hora e aí só acabei lendo um errado a última variável. Aí deu essa confusão. Mas só vi isso depois. Hum, tá certo. Tô ligado, tô ligado. Eu tô notando que tu tá lendo as coisas um pouco rápido e tá se atrapalhando um pouquinho. Lê com um pouco mais calma, tá certo na prova de recuperação. Beleza, professor. Beleza. Eu tô com um problema de Assim, ansiedade. sabe quando você sente que você poderia tirar uma nota... Eu notei na sua prova que você poderia ter tirado uma nota melhorzinha, mas você errando muita besteirinha. Tu notou isso? Literalmente todas as questões, professor. Eu só errei porque eu li rápido e atropelei um monte de coisa. Pronto, mas eu tinha certeza que você sabia do conteúdo e ia tirar uma nota boa. Você e Laura, eu tinha certeza. Eu digo, esses dois vão tirar uma nota boa. Quando eu olhei, corrigi a prova, você errou besteirinha. Só faltou um pouquinho de atenção. Se tivesse um pouquinho mais de atenção, tinha tirado uma nota boa. Beleza? Mas eu tenho certeza que dessa vez você vai se dar bem. A prova foi só um esquenta. Pensa assim, a prova foi um esquenta, foi um simulado. Agora que vem a prova pra valer mesmo. Tá joia? E aí? Professor, Sim, o Gabriel pediu pra... vai todo mundo poder fazer a recuperação, né? Como é que é? Vai todo mundo poder fazer a recuperação, Não, né? só que ele tirou abaixo de 7. Que é isso, meu professor? É. Senão aí não vale, né, bicho? Tem que privilegiar Nem se quem tirou assim, um 7.3, 7.2. Aí, parabéns porque tirou um 7.3. Ainda vou somar com as listas que fez e pode sumir ainda mais a média, né? Você esqueceu disso? Se você tiver a lista tudo direitinho, sua média vai subir. É mais 3 pontos da lista, né? 3 pontos não, meu amigo. Não, 3%, desculpa, é porque é peso 3, né?
Que a Sim, prova a vale prova vale isso, no caso. 7, tem razão, desculpe. Você quer dar 3 pontos à lista, eu digo, não, peraí, calma. Ó, Gabriel pediu pra executar quando é maior é igual e quando é maior, né? Tá, peraí. Países. Vou fazer aqui, ó. Pode usar outro exemplo, professor. Um exemplo mais básico, só para mostrar o uso do maior é igual e só o maior. 201 anos. 201 anos? É esse tempo todo? No que a gente tinha resolvido hoje na monitoria deu 35 É, a pois é, tô saída. achando estranho aqui. O que é que eu fiz de errado aqui? É pra multiplicar a taxa, não, professor? Ah, entendi o que o senhor fez. Não, porque eu dividi. Entendi, foi porque eu botei diretamente lá. Eu não fiz, calculei fora. Não é porque esse cálculo de taxa tá fora do while não, professor? Não. Ah, sabe por que é? Eu vou dizer por quê. Ó, repara. O problema é esse aqui, ó. Vamos ver se vocês se ligam nisso. Eu vou mudar isso aqui, ó. Vou botar assim, ó. Erro meu, viu, gente? My mistake. Ó, 35 anos, certo? Aí a pergunta é, você sabe me dizer qual é onde é que tá a diferença? Deixa eu botar lá na questão. Você sabe dizer onde é que tá a diferença? Quem sabe me dizer onde é que tá a diferença? Ele não tá repetindo esse cálculo dentro do laço. Não, tá repetindo sim. Não, mas no primeiro exemplo ele não tava repetindo. Porque tava fora do Não, tá while. repetindo sim. Tava? Tava. Deixa eu botar lá de volta. Tem uma diferença bem capciosa, viu? É bem sutil a O valor diferença. do, Viu? Hã? o valor do país lá, afinal, ele varia. Ele não é a mesma coisa. Exatamente. É Porque Luciano, né? é, Eu sabia que era você. Exatamente, Luciano. Porque olha só, a cada loop que ele faz aqui desse laço, o valor do país A muda, gente. Quando eu botava do jeito que estava lá, eu estava fazendo com ele fixo. Eu fui inventar de tentar fazer mais didático, acabei errando. O cálculo tem que ser feito assim. A taxa, o cálculo da taxa deveria ser feito pelo menos aqui dentro. Ó. Eu acho que era isso que vocês estavam querendo me alertar, né? Ah, porque não fez dentro. Era isso, né? Foi isso que Ah, tá. Então, realmente, fiz era, dentro. o erro estava aqui, ó. A taxa tem que ser feita aqui dentro. Taxa A. Mas, tipo, não precisa declarar essa Taxa. taxa, né? É obrigatório? Declarar? Como assim? Essa taxa A é igual a país, tipo... Não precisa, né? Fazer isso aqui? Sim. Precisa? Eu não posso colocar diretamente Ah, só na... pode. Ah, sim. Ou faz um de um jeito ou faz do outro. Ok. Quer ver, ó? Vou salvar aqui pra ver. Tá aqui, cadê? Aqui, ó. 35 de novo, ó, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui pra ver. Ó, continua com os 35. Eu já dei um reload aí e continua com 35. Ou seja, tem que o valor do país muda de ano em ano. A taxa de natalidade é de acordo com a porcentagem, de acordo com a mudando ano em ano, né? Ô, professor, aí o senhor tá usando o... Deixa.
Não, diga. Não, eu confundi. Eu achei que tava com o país B maior ou igual ao país A. Pronto, tá menor igual. Agora eu vou fazer o contrário, certo? Com país B maior que país A. Ctrl R. Aqui, ó. Mesmo 35 anos, ó. Coloca igual agora, professor. Por favor. Tá. Se dá o mesmo valor, é uma coincidência, viu? Ctrl R. Ó, mesmo 35 anos. Mas foi só uma coincidência, viu? Então depois você testa com outros valores, tipo, fazer para digitar dois números, do número 1 e Sabe o por número que, 2. sabe por que funciona igual com maior ou maior igual? É porque é o seguinte, quando a taxa de natalidade, como é diferente, chega uma hora que ela já ultrapassa direto. Ela não fica igual para depois ultrapassar. Agora, se fosse uma taxa de natalidade que em algum momento ficasse igual para depois ultrapassar, aí é da diferença. Então, exatamente, o senhor pede somente para ultrapassar. Por isso que eu Sim. botei o igual. Porque Não, independente tem que botar o se maior ela para ultrapassar, tem que ser o maior, rapaz. se colocar o igual, ela vai ultrapassar também, professor. Não vai, rapaz. Professor, faça um Nesse teste caso, depois. olha, nesse caso tudo bem, é isso que eu estou dizendo. Nesse caso, tudo bem. Mas se você tivesse uma taxa de natalidade que em algum momento os dois fossem iguais, não ia ultrapassar, não. Tá entendendo o que eu quero dizer? Professor, altere o valor do país A e do país B, um número tipo 7 milhões e Pronto, 55, faça alguma coisa desse tipo. O problema é botar os valores iguais, né? Deixa eu ver aqui. Se eu botar assim, ó. Se eu botar país A com uma taxa de... Vou botar 10 aqui. E aqui... Por exemplo, os dois forem um dobro do outro. Um vai ser 4 e o outro 2. Eu acho que talvez dê certo. 36, ó. Tá vendo? Agora deixa eu ver com maior ou igual. Deu 35, 36 também. Porque os valores que eu estou colocando não estão batendo ainda numa taxa de natalidade. É isso que eu quero dizer. Chega num ponto que você tem os dois iguais, mas não ultrapassa. Se a taxa de natalidade dos dois estiverem iguais. Se você quer ultrapassar, não tem que ser maior do que o outro, tem que ser maior. A lógica é Bota essa. o número ímpar em país A e país B, o número ímpar, professor, em um dos dois. Tá. Bota 155 final, alguma coisa assim. 5 e 7? 5, 7 milhões? No Ímpares? final, o número ímpar, 157, com final 157 no final, e o outro par, que aí justifica talvez o que o senhor está falando. Tô entendendo. 7 milhões e 157 unidades, no final, 157. Pronto, isso Deixa eu aí. mudar aqui. E o outro só com 5 milhões? 18. Agora deixa eu ver com mudando. Eu acho que não vai ter diferença não, viu? Ó, mesmo 18. A questão são os valores iniciais. Os valores iniciais e a taxa aqui. Mas se você quer que ultrapasse, tem que ser maior. A lógica é essa. Se você inverteu o menor igual, invertou os elementos, vira maior. Não é menor igual de novo, não. Viu, Gabriel? É porque, Gabriel, eu vou botar um exemplo aqui, Gabriel, depois. Eu vou bolar um exemplo aqui para você ver, viu, Gabriel? Que tem que ser o maior para provar que ele ultrapassa, tá certo? Eu vou ficar devendo esses valores aí, mas confio que por enquanto é maior, tá joia? Mas depois eu vou pesquisar isso aí. Me cobre. Professor. Beleza. Eu adoro quando o aluno discorda, porque significa que ele está interagindo, que ele quer ver se está certo mesmo, que ele quer procurar para ver. Discorda, eu posso estar errado também. Eu posso estar errado. O senhor pode rodar a situação do for, porque eu copiei para ver se bate também. Essa daqui? Que a gente deixou fora do for e dá um Sim, erro tem razão. também. Essa aqui tem que estar aqui dentro também.
Obrigado, Luciano, por me ajudar aqui a consertar, viu? Isso aqui tem que vir para cá, né? Agora sim, tá consertado. Teve muita gente que fez, sabe como aqui nessa questão? Vou alterar, vou mexer aqui, certo, gente? Teve muita gente que fez assim, ó. Deixa eu botar do jeito que tava lá, que o pessoal tava antes. Deixa eu ver do jeito que tava antes. Era assim, ó. Supondo assim, certo? Aí teve muita gente na prova que fez assim, ó. Não pode, viu? Ó. Aí não, né? Aí você está calculando o quê? 3% do país A, 2% do país B e acumula em país A e 1% do país B. Não pode, né? Se sempre é o mesmo valor. Ô, professor, Oi. agora eu poderia deixar já, tipo, aí direto, país A vezes 1.03 e país B vezes 1.02? Sim, aí podia, porque aí você estava somando, né? Assim pode também. Quem foi que falou? Matheus, eu. Muito bem, Matheus. Concordo com você. E boa observação, viu? Parabéns. Pode ser assim também, Matheus. Pode ser assim também. Vamos fazer logo a quinta, né, gente? Senão, dá 10 horas a gente não termina, né? A quinta. A quinta dizia assim, ó. Dizendo que dois números são amigos se cada um deles é igual à soma dos divisores próprios do outro. Os divisores próprios de um número positivo n são todos os divisores inteiros positivos de n, exceto o próprio n. Um exemplo de números amigos são 284 e 220, pois os divisores próprios de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 24, 55 e 110. Efetuando a soma desses números, obtemos o resultado de 284. 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 10 mais 11 mais 12 mais 20 mais 22 mais 44 mais 55 mais 110 igual a 284. Os divisores próprios de 284 são 1, 2, 4, 7, 71 e 4, 2. Efetuando a soma desses números, obtemos o resultado de 220. 1 mais 2 mais 4 mais 71 mais 142 mais igual a 220. Desenvolve o programa dado 2 em números inteiros e verifique se eles são amigos ou não. No frigir dos ovos, o que esse lariado todo está dizendo é o seguinte. Ó, eu tenho dois números inteiros. Quero saber se eles são amigos. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar todos os divisores de um número e somar todos esses divisores. E depois vou pegar todos os divisores do outro número e somar também. Se a soma dos divisores de um número for igual ao outro número e a recíproca for verdadeira, ok. Ou seja, se os divisores do outro número, os divisores do outro número também for igual ao outro número, então significa que eles são amigos. Certo? Não sei se deu para entender aí meu raciocínio. Tá? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer... Opa! Eu vou fazer um negócio assim, ó. Amigos. Eu vou precisar de duas variáveis. Uma chamada N1 e depois outra de N2. Então tá aqui. N1 igual a par seguinte. Pronto. Digite um número. Eu digito o primeiro número. Digito o segundo número. Que é o N2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar de mais duas variáveis que eu vou chamar de soma 1 e soma 2. Certo? O que eu vou fazer com essas somas? Vou guardar as somas dos divisores de N1 e N2. Então, primeiro para N1. For, var, i igual, começando de 1. Por que começando de 1, Fabrício? E não de 0, que muita gente começou de 0. Porque no problema aqui, diz aqui, ó. O primeiro é 1 e o segundo, ó, 1 também, ó. O divisor de 1 é natural, então eu tenho que somar ele também. Então tá aqui, ó. Var igual a i igual a 1, enquanto meu i
for menor que N1, por que menor e não menor ou igual, Fabrício? Porque aqui dizia o seguinte, ó. Porque aqui dizia o seguinte, cadê? Exceto o próprio N, exceto o próprio número N. Então, eu não divido até o próprio número. Então, eu faço quem? I mais mais. Fazendo o quê? Soma I igual a soma I. Opa, desculpa. Eu tenho que verificar primeiro se o número N1 é divisível por I. Se ele for divisível, o resto da divisão é zero. Então, aí ele sendo divisível, é aí que eu vou fazer a soma. Então, soma 1 é igual a soma 1 mais I. E eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio, para quem? Para o N2. Mesmo raciocínio. N2. N2, soma 2, soma 2. Aí, a primeira vez que eu vou executar esse código aqui, eu tenho que colocar um valor que não atrapalhe a soma, não é isso? As somas. Qual é o valor? O zero. Porque o zero é o quê? Ele é elemento neutro da soma. Então, finalmente, eu vou fazer quem? Eu vou verificar se a soma 1 é igual a N2 e se soma 2 é igual a N1. Se isto for verdadeiro, significa o quê, gente? Que os números são amigos. Então, ó, document.write, dizendo o quê? N1 mais I mais N2 mais são amigos. E se isso não for verdadeiro, só pode significar o quê, gente? Só pode significar que eles não são amigos, né? N1 e N2 não são amigos. E aí, gente? Foi fácil ou foi difícil essa? Essa foi um pouquinho difícil porque tinha que fazer dois for, né? Mas os dois for eram basicamente iguais. Só ia mudar o quê? Que um era com o número N1 e o outro era com o número N2. Ia precisar guardar a soma em uma outra variável diferente, né? Para poder fazer as comparações. Fora isso... Quando eu comecei a fazer essa, professor, o senhor começou a falar, faltam 15 minutos, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos. Aí eu me desesperei todinho. Eu não falo mais, então. Pior que eu não sei o que é pior, falar ou não falar. É verdade. Eu acho que vou deixar para falar quando tiver faltando 10 minutos só. Que aí a pessoa não se aperreia. E aí, gente? Dúvidas? Pronto, essa eu tentei fazer Como com... ficaria com o dólar... Ah, ela tá falando aquele lance de no document.write colocar entre crase e pra colocar a variável usar o dólar-chave, tá ligado? Ah, entendi. Olha, boa pergunta, viu? Eu acho que assim, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, porque digamos assim, meu JavaScript aqui não é tão bom assim não, certo? Mas se eu não me engano, seria mais ou menos assim, né? Ó. Me corrija se alguém souber e quiser me ajudar, eu agradeço. Eu acho que seria um negócio assim, ó. Dólar N1. Não, é com Não, crase. os das aspas não, professor. Só coloca o símbolo de crase. Tira Tira as aspas e coloca crase. Ah, tem que botar crase. Isso. Então, N1 e dólar N2 são amigos. Na teoria É é isso assim? aí. Aham, roda aí. Com Isso. crase? Em Python também é com crase. E é?
Eu vou executar essa porque eu quero essa eu quero ver. Eu acho que é um pontinho extra, hein, professor? A galera quer... É 220 e 284, né? 220 e 284 são amigos. É exatamente isso aí mesmo. Obrigado por ensinar mais uma pra mim, viu? Deveria ser com aspa normal, sabia? Tem linguagem de programação que é com aspa normal. Ele interpreta isso aqui como sendo interpolação de string e coloca. Será que com isso aqui não vai não? Ele vai interpretar como sendo strings normais, né? Deixa eu ver aqui, viu? Ele vai documentar, tipo, o dólar, abre aspas. É. Ele não faz a interpretação. Tem que ser com crase mesmo. Só pra complicar a vida da pessoa. Ô, professor, como é o nome disso? De colocar essas crases? Boa pergunta, viu? É uma forma de declarar string. É uma outra forma. Porque JavaScript, olha, uma coisa que eu não gosto de JavaScript, por exemplo, é que JavaScript tem 10 milhões de coisas, 10 mil maneiras de fazer a mesma coisa. Por exemplo, para declarar string eu posso usar essa crase, posso fazer com isso aqui, com aspas duplas, posso fazer com aspas simples. Na verdade, aspas simples assim, ó. É o famoso existe mil maneiras para parar Neston. Do ponto de vista de programação, isso não é bom não, porque acaba complicando, sabe? Muitas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, na minha humilde opinião, complica a linguagem. É uma coisa desnecessária. Mas tem gente que acha bom. Não, é bom, que são várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, que não sei o quê, tem mais recursos na linguagem, papapá. Eu discordo. Eu sou da filosofia do menos é mais. Mas isso é mais uma questão de opinião, né? Ô, professor, Rafael mandou uma dúvida de um código no Tá, chat. deixa eu dar uma olhadinha. Sim. 4 quesitos. Certo. Rafael, o que é que esse if país A maior que país B tá fazendo aí dentro? Aí tu bota if vai país A, I menor que país B, aí incrementa com I mais mais. O que é que isso aqui tá fazendo? Tá entendendo? Ó, tu fez isso aqui, aí depois tu comparou com I, aí depois tu botou I mais mais. O erro tá por aqui. Aí tu bota o if, se if maior que B aqui. Isso dá certo. Você já tentou executar isso aí para ver se estava certo? Rafael. Deu 35 certinho. Pois não lembro o resultado da prova. Faz o seguinte. Tu tá com a prova. Se tiver com a prova, leva a prova para dar uma olhadinha. Dando certo, eu corrijo. Certo? É como eu disse, eu não sou infalível não, gente. Eu posso errar na correção de alguma coisa. Oi, César. No caso, amanhã não tem aula, né? Não, é prova de recuperação. Beleza. Não lembro o resultado da prova. Só queria ver o raciocínio. Rapaz, olha, o raciocínio pode até estar correto, mas que é no mínimo confuso, é. Eu não entendi porque faz vá I país A, depois enquanto I menor ou igual que país B, aí faz I mais mais para incrementar um a um. Aí depois tu faz ano mais mais. É no mínimo confuso de ler, viu? No mínimo. Eu, se eu não me engano, teve uma questão que foi exatamente a resposta foi a sua, que foi mais ou menos assim. Se eu não me engano, eu me lembro que eu corrigi uma questão que a quarta questão era mais ou menos desse tipo aqui. Se foi a sua e a resposta está dando certa,
Leve para eu corrigir, que eu acho que eu cortei a questão. Viu, Rafael? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Deixa eu fazer a chamada então rapidinho.